Bom, bom dia a todos e todas. Estamos dando início aqui à audiência pública, a terceira audiência pública da Comissão de Servidores Públicos da Alerj. O tema é o projeto de decreto legislativo que visa suspender os efeitos do regulamento disciplinar da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Eu quero aqui, com muito carinho, muito respeito, fazer uma saudação à Polícia Militar, ao bombeiro. A gente é muito fã da política de segurança implementada no governo Wilson, e leve o nosso carinho, o nosso abraço ao comandante Figueiredo e o respeito dele sempre com a nossa comissão, assim como o comandante Robadei, secretário Robadei. Então, eu gostaria que vocês pudessem levar esse abraço da Comissão dos Servidores. Eu registro também a presença do deputado Flávio Serafini, um grande deputado que nos ajuda muito nas discussões aqui também na comissão e nos temas gerais aqui do Parlamento. Saudar aqui as associações, as autoridades aqui presentes para poder fazer uma discussão muito técnica sobre o assunto. É esse o nosso objetivo. Aqui não há nenhum carrasco, nada de perseguição contra esse regulamento disciplinar da Polícia Militar, mas a verdade é que é um regulamento obsoleto, que precisa de atualizações, e a gente quer deflagrar esse debate aqui na Assembleia Legislativa do Estado de maneira muito respeitosa, respeitando as instituições, respeitando, sobretudo, as questões constitucionais, as questões relacionadas às nossas iniciativas aqui na Casa. Mas eu acho que nós trabalhamos nesse assunto já há algum tempo, nós temos parceiros que nos ajudam a elaborar esses tipos de proposição, assim como fizemos uma proposição aqui na Casa que está tramitando para a criação do Tribunal de Justiça Militar, e a gente sabe que não há como criar um Tribunal de Justiça Militar no Estado do Rio de Janeiro sem a gente discutir as questões do regulamento disciplinar. A gente precisa desse avanço, nós precisamos desse avanço, sobretudo nas instituições de segurança pública, para que a gente possa corrigir essas injustiças. Então, assim, é um conjunto é um pacote de discussões que nós estamos tentando deflagrar aqui na Alerj, e há, com certeza, um diálogo com o governo nesse sentido. O governador Wilson Witzel, ele tem muita pretensão em criar esse Tribunal de Justiça Militar aqui. Eu estive em São Paulo, deputado Serafini, conhecendo a estrutura do Tribunal de Justiça Militar, fiquei encantado com toda a estrutura. Eu acho que vai ser muito importante para o Estado do Rio de Janeiro se nós conseguirmos aqui implementar. Salvo engano, eu acho que tem 3 estados, que possuem o Tribunal de Justiça Militar, e o Rio de Janeiro seria o 4º, e a gente, com certeza, sairia ganhando muito nesse sentido. Então, eu quero aqui passar a palavra para o deputado Flávio Serafini, para que ele possa fazer uma saudação inicial, e depois passar as palavras para os nossos debatedores, que vai ser de grande valia. Muito obrigado. Bom dia a todas e todos. Primeiro, só destacar a importância desse debate. A gente sabe que, às vezes, a gente esquece que o profissional da segurança pública, que o policial militar, que o bombeiro militar, que o policial civil também são servidores públicos, também são trabalhadores, também são cidadãos e, portanto, dispõem de direitos, de deveres que devam ser respeitados, que devam ser discutidos. A mais da bancada do pessoal, a gente tem defendido sempre a perspectiva do direito da valorização do trabalhador como caminho para termos serviços públicos de qualidade. Isso se estende também aos profissionais militares do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, e tem sido uma posição do Brasil inteiro. Ontem mesmo, no Congresso Nacional, a gente se deparou com uma discussão importante, onde, na discussão da reestruturação do plano de carreiras dos militares,
a gente viu uma distorção importante, onde o conjunto dos praças estava sendo excluídos da possibilidade de dispor de determinadas formas de progressão que estavam sendo oferecidas exclusivamente aos oficiais. Essas são posições, por exemplo, que os praças, os trabalhadores podem sempre contar com a gente. A gente sabe a importância da hierarquia na organização militar, a gente respeita, mas entende também que a hierarquia não pode justificar distorções e abismos nas carreiras, como muitas vezes acabam acontecendo, como a gente entende, por exemplo, que está acontecendo nessa reestruturação da carreira militar em Brasília, onde, né, uma progressão vinculada à formação continuada ficou sendo exclusiva dos oficiais, excluindo os praças dessa possibilidade. Então, a gente defende isso porque defende isonomia, né? Defendemos boas condições de trabalho para os oficiais, defendemos a valorização. Estamos aqui para ouvir tanto as associações, quanto também os comandos da Polícia Militar, dos bombeiros militares, que a gente acha que é muito importante, justamente porque as funções que os senhores exercem são consideradas fundamentais, é que elas têm uma forma de organização diferente, atípica, dentro do conjunto dos serviços públicos. Então, nesse sentido, é fundamental ouvi-los e é fundamental ouvir também os comandos, né, para a gente conseguir embasar aqui os nossos posicionamentos. Então, eu dou bom dia a todos e todas, destacando essa nossa disposição de ouvir a todos, ouvir a posição do governo, ouvir a posição das associações, para a gente tentar conseguir construir, ao máximo possível, leituras convergentes sobre esses processos. Então, é isso. Vamos à nossa audiência pública, que o objetivo das audiências é escutar. Eu, como presidente da Comissão de Educação, tenho uma reunião na sequência, não sei se vou ficar até o final, e quero ouvi-los o máximo possível. Obrigado. Só a título de informação, essa audiência hoje não está sendo gravada ao vivo, né, por causa da medalha Tiradentes à ministra Damares, mas essa audiência vai passar também na TV Alerj, na programação, com a sua gravação. Eu vou implementar aqui um ritmo para que a gente possa estar alternando aqui as falas e para a gente fazer uma discussão, um debate mesmo, porque esse é o sentido dessa audiência pública de hoje. Embora a gente tenha um decreto legislativo, essa proposição é justamente para que a gente possa deflagrar esse debate, discutir em conjunto com as instituições, né, a melhor maneira da gente chegar a um consenso em relação ao regulamento disciplinar e todos os procedimentos que estão vinculados, né, ao regulamento disciplinar. Eu quero, então, vou fazer o seguinte, vou passar a primeira palavra para o Coronel Tarcísio, do Corpo de Bombeiros, depois eu alterno para cá, e aí a gente vai fazendo assim e a gente faz um debate mais amplo. Aqueles que quiserem fazer alguma intervenção, achar necessário, fiquem muito à vontade. Eu quero deixar aqui que seja uma audiência muito democrática, porque eu também quero, como disse o deputado Flávio Serafino, escutar bastante aqui hoje, para que a gente não cometa nenhuma injustiça futuramente. Então, com a palavra, Coronel Tarcísio, do Corpo de Bombeiros. Bom, deputado Bruno Duarte, que preside a sessão, deputado Flávio Serafini, os demais presentes, bom dia a todos. Eu gostaria, deputado, de, já no primeiro momento aqui, para entender um pouquinho melhor aqui o projeto, fazer um primeiro questionamento. Na hipótese de serem sustados, né, de serem sustadas algumas legislações nossas que tratam do regulamento disciplinar, da comissão de revisão disciplinar, do próprio Conselho de Disciplina, de que forma nós trataríamos as transgressões disciplinares enquanto não fossem, enquanto nós não apresentarmos, não construirmos, né, esse novo regulamento disciplinar. Porque, num primeiro momento, o que eu penso aqui é que nos restaria a aplicação, como bem lembrou aqui meu amigo, subsidiária do regulamento disciplinar do Exército Brasileiro, ou eu acho que pode acabar acontecendo uma aplicação assim exagerada da lei penal. O motivo dessa audiência pública é justamente para que a gente não vote esse decreto no plenário sem ter uma discussão ampla e um projeto, um esboço de projeto do regulamento disciplinar, né? Não seria
legal, no sentido literal da palavra, que nós votássemos esse decreto, suspendêssemos sem ter já uma discussão ampla, um arcabouço jurídico relacionado a isso. Então, assim, essa preocupação é uma preocupação de todos nós, por isso antecipamos essa audiência pública antes que esse projeto possa ir a plenário, né, para ser votado. Eu tenho conversado com outros deputados, é óbvio que existem deputados, como o deputado Flávio Serafini, que quer discutir, quer entender melhor, mas existem outros deputados com posicionamentos mais radicais que, se for para o plenário, votariam a favor do decreto legislativo. O que a gente quer é justamente não cometer as injustiças que o decreto, às vezes, comete por não ter questões recepcionadas pela nossa Constituição. Então, essa preocupação é uma preocupação da comissão, por isso nós estamos aqui justamente para que a gente possa discutir com associações, com policiais militares, com bombeiros e com as instituições o melhor arcabouço jurídico para a formação disso e que a gente não tenha esse lapso, né, esse vácuo de legislação nesse período. Então, assim, esse é o sentido dessa audiência pública de hoje, justamente a gente tirar daqui uma síntese para um arcabouço jurídico de um novo regulamento disciplinar. Ok. Só fazer um parêntese. Fala o seu nome. Sargento Valentim, presidente da Pazepol. Respondendo o seu questionamento, uma das causas até para um novo regulamento é o tempo que as instituições aplicam, né? O tempo de punição. Você tem um regulamento e no regulamento diz que você tem 5 prorrogáveis por mais 20. Então, se dentro de 90 dias esse decreto-lei, né, a propositura de um novo regulamento, se você tem um prazo de 90 dias e atualmente as instituições aplicam penas com até 1 ou 2 anos após o cometimento do fato, eu não vejo essa preocupação em si ser levada à tona, né? Vamos continuar aqui. Como houve um questionamento, mas eu queria que o senhor continuasse. Sim, mas, assim, antes de nós entrarmos no mérito, né, dessas mudanças, né, o Corpo de Bombeiros entende salutar essa discussão. Realmente a gente precisa aperfeiçoar esse regulamento, a gente não está discutindo o mérito. A questão que eu coloco é a seguinte: com a edição desse decreto legislativo, ficarão suspensos os nossos regulamentos disciplinares, a legislação que regula o Conselho de Disciplina e, no caso de transgressões disciplinares que certamente ocorrerão nesse período, antes da apresentação do novo projeto, da aprovação desse projeto. De que forma nós vamos conduzir a questão disciplinar nas corporações? Seria importante ter, pelo menos, uma regra de transição, porque se esses regulamentos estão suspensos, o que fazer ao longo desse período? E pode ser mais do que 90 dias, a gente está partindo dessa premissa de 90 dias, mas a discussão pode se prolongar no tempo e nós não podemos ficar sem instrumentos para cuidar da disciplina na instituição. Senhor Coronel Tarcísio, sou tenente Cristiano, ajudei até o deputado Bruno Dauari na elaboração desse decreto. Entendo perfeitamente a preocupação do senhor, o senhor está coberto de razão, porque a hierarquia e a disciplina tem que ser mantida e a gente não pode ter uma lacuna de norma para poder processar os casos de transgressões disciplinares. Entendo também a preocupação do senhor no caso de, sabendo que uma conduta ela é crime ou transgressão, se não tivermos um regulamento que puna na forma de transgressão, sobrou apenas o regulamento que puna na forma do crime. Então, poderia ter uma banalização do crime militar e uma enxurrada de processo na auditoria por conta da ausência de norma, ou a aplicação ali supletiva do regulamento do Exército, que acabaria sendo necessário utilizar. Então, a gente teria 6 por meia dúzia, porque o nosso regulamento é o espelho do regulamento do Exército. Eu entendo, coronel, que a corporação não precisa esperar nem tramitar o decreto legislativo para encaminhar logo uma lei que possa regular, possa atualizar a sua norma, né? Então, se o decreto legislativo, o objetivo dele é sustar os efeitos de um regulamento que, no entendimento, né, ele está ultrapassado, hoje é totalmente remendado, inclusive alguns, desculpa, eu não conheço bem o regulamento do bombeiro, eu posso falar com um pouco de propriedade do regulamento da PM, mas ele totalmente remendado, totalmente adaptado para se encaixar
no atual entendimento do direito disciplinar, mas esqueceu-se que o regulamento foi feito para poder apurar transgressões, a transgressão típica militar, e não a infração disciplinar. Estava conversando com o coronel Luciano ali agora há pouco, falando justamente isso, que o conceito de transgressão da disciplina é um pouco diferente do que seria falta disciplinar no entendimento lato do direito administrativo. E algumas alterações que foram feitas no nosso regulamento disciplinar tentaram aproximar o regulamento do que se entende de direito administrativo hoje, na questão de falta disciplinar. Isso acabou causando um pouco de confusão, porque só se alterou o artigo 35 da RDPM e não alterou o resto. Então, tudo isso cria uma certa insegurança jurídica, até porque, se observar, o DRD, né, que é o nosso processo sumário, ele não tem causa de prescrição. E essa causa de prescrição, ela tem uma razão para não ter causa de prescrição, porque entende-se que se é uma falta disciplinar, ou ela é crime ou ela é transgressão, então teria que a autoridade esperar o entendimento do juízo militar para poder se apurar ela na esfera administrativa. Então, por conta disso, que não há prescrição do DRD, mas há prescrição do PAD, né? Então, são algumas situações que hoje o regulamento não se encaixa no nosso entendimento doutrinário, jurisprudencial do que seria a falta disciplinar. Mas, respondendo à pergunta do senhor, e concordando plenamente com o senhor, tá, coronel, com relação a essa... não podemos ficar sem um regulamento disciplinar, mas também não podemos ficar com o regulamento do jeito que está, por conta da insegurança jurídica que traz ele. A insegurança jurídica tanto para o administrado quanto para o administrador. Um regulamento fraco, a gente vai acabar tendo um comandante fraco também, porque o comandante vai ter que julgar em cima do que ele tem de leis, da norma dele. Ele não pode ceder ao que a lei permite que ele faça. Então, se o regulamento não der a ele amplos poderes para ser justo, então ele não vai conseguir ser justo. Então, como que a gente poderia, então, resolver para que não houvesse essa lacuna? Então, que a gente tentasse criar logo uma comissão mista que fosse, para que se pudesse discutir isso com o mais sério possível. Eu acho que não teria problema algum, até mesmo o deputado suspender a tramitação do decreto legislativo, se já houvesse uma tramitação dessa lei já para poder definir. Nesse sentido, eu repito aqui que essa audiência pública é justamente para que a gente possa embasar esse arcabouço jurídico, né? A gente não quer levar para o plenário uma votação dessa sem ter um arcabouço já pré-montado para que as instituições possam, quem sabe até antes da tramitação disso, que é o nosso desejo, enviar para casa uma mensagem nesse sentido, né? Então, assim, essa não pode ser a nossa preocupação hoje. A nossa preocupação hoje tem que ser discutir, sair daqui com a proposição do tenente Cristiano, que é muito importante, uma comissão mista entre comissão de servidor, de repente as comissões aqui da Alerj, né, deputado Flávio Serafini, para a gente poder fazer uma discussão ampla, consolidada, mas o que a gente não pode é justamente esperar, como a gente tem esperado tanto tempo essas mudanças, e essas mudanças não ocorrem, né? É justamente isso que a gente quer implementar aqui na Assembleia, essa agenda a favor da instituição do Corpo de Bombeiro e a favor da instituição da Polícia Militar, no seu quadro geral, oficiais e praças. Então, pois não, deputado. Deputado Vondauri, só para tentar me localizar melhor aqui no debate, já existe algum rascunho, alguma ideia dos pontos que Vossa Excelência, as associações sugerem de mudanças? Existe. Seria um Existe. importante. Eles devem falar aqui sobre, eu acredito que o próprio Wagner, que a gente conversa bastante, deve ter alguns pontos importantes sobre o Sargento Valentim, Tenente Cristiano. Eu acho que, não estou conseguindo ler aqui o nome de todos, mas eu vou registrar aqui, o Marinaldo Passos, do Clubes e Cabos e Soldados. Eu acho que eles podem contribuir bastante com esse debate, né? Eu hoje aqui quero ser um mediador dessa agenda agora aqui na Assembleia. Já tratamos do disque assédio, estamos tendo uma discussão agora muito aprofundada, que é objeto de preocupação de muitos deputados, objeto de preocupação de Vossa Excelência também, que é um projeto da anistia que tramita aqui na Assembleia Legislativa, né? A gente quer tentar compreender melhor, e nada melhor do que vocês que estão na ponta, para poder subsidiar, muitas vezes, o posicionamento dos deputados dessa casa, que, por todo o trabalho e a agenda corrida que tem, por todas as bandeiras que defendem, não tem conhecimento de tudo.
né? Então, é muito importante que a gente esteja debatendo isso. Vou dar continuidade à palavra ao senhor para que a gente possa continuar a audiência pública. Pois não, Coronel Tarcísio. Sim, concordo com a posição aqui do Tenente Cristiano. Eu acho que há espaço para nós discutirmos um novo regulamento disciplinar. Tenho a certeza que o Corpo de Bombeiros pensa dessa forma. Entendemos também que precisamos aperfeiçoar, né, vários aspectos. E insisto na minha preocupação momentânea. Eu, na minha modesta opinião, acho que não seria razoável colocar em votação esse decreto legislativo para não criar um vácuo, né, para que não cheguemos a esse ponto de não ter nenhuma legislação regulando a questão. E eu acho que o caminho é esse, acelerarmos e produzirmos um novo regulamento disciplinar. Eu até anotei aqui a sua ideia sobre regra de transição, mas a gente já está há tanto tempo para discutir isso. Já estamos na transição. Porque chegar numa regra de transição para poder... Eu acho que a gente precisa, sim, da união de todos aqui, a gente sentar, discutir um novo regulamento disciplinar, a gente suspende a tramitação desse decreto, mas desde que a gente saia acordado aqui hoje que haverá uma discussão para a implementação, né? Não uma discussão para a gente continuar discutindo. Eu, como presidente dessa comissão aqui, eu quero deixar as minhas sementes plantadas e essa é uma semente que eu quero deixar aqui o dia que eu deixar de ser presidente, deixar de ser deputado. Então, para a conclusão do Coronel Tarcísio, para a gente poder dar continuidade à audiência. Sim, não. Da nossa parte, do Corpo de Bombeiros, concordamos, né, com a criação da comissão para que as corporações sejam ouvidas e a gente possa estabelecer esse debate que será bom para todos, né, para os bombeiros militares e também para a instituição. Vai dar mais segurança, né, ao gestor público no momento da tomada de decisão. É bom para todos. Muito obrigado, Coronel Tarcísio. Eu passo agora a palavra para o Wagner Luiz da Fonseca, da APEMERG, para que ele possa poder fazer as suas considerações. Primeiramente, cumprimento o deputado Bruno Dauari, o deputado Flávio Serafim, os oficiais e as praças aqui presentes. Bom dia a todos. Meu nome é Wagner Luiz, sou presidente da APEMERG, Associação dos Policiais Militares do Estado do Rio de Janeiro, e sobre o tema vigente, que é o regulamento disciplinar, eu entendo, como bacharel em Direito, aprovado no exame da ordem, não posso exercer, obviamente, e pós-graduado em Direito Militar, que há alguns pontos que não foram recepcionados pela Constituição Federal, como, por exemplo, o artigo 1º do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Inclusive, é interessante dizer que nós temos 2 artigos 1º no nosso Regulamento Disciplinar. No 2º artigo 1º, é uma coisa que eu só vejo no nosso regulamento, diz o seguinte: o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, RDPM, tem por finalidade especificar e classificar transgressões disciplinares e estabelecer normas relativas à amplitude e à aplicação de punições disciplinares, a classificação do comportamento policial militar das praças e a interpretação de recursos contra a aplicação das punições. O que chama a atenção é o seguinte: a aplicação das punições disciplinares e a classificação do comportamento policial militar das praças. O regulamento disciplinar não prevê o comportamento dos oficiais. Por conta disso, não existe o comportamento dos oficiais. E o que implica essa questão de comportamento? Comportamento implica, por exemplo, o policial militar, para ser promovido, ele precisa do tempo, do curso e do comportamento. O policial, abaixo do comportamento bom, ele não é promovido. E o que é mais importante em relação ao comportamento é que o artigo 31 do Regulamento Disciplinar, ele diz o seguinte: licenciamento e exclusão a bem da disciplina consiste em afastamento ex officio do policial militar das fileiras da corporação, conforme previsto no Estatuto dos Policiais Militares, que é a Lei 443 de 81. Então, o parágrafo 1º diz que o licenciamento, a bem da disciplina, deve ser aplicado à praça sem estabilidade assegurada, mediante a simples análise de suas alterações por iniciativa do comandante da OPM ou por ordem das autoridades relacionadas nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 10. Número 1 desse artigo 31.
a transgressão afetar o sentimento do dever, honra pessoal e pundor policial militar. 2, que é onde eu queria chegar. No comportamento mau, verifica-se a impossibilidade de melhoria de comportamento conforme o disposto nesse regulamento. Ou seja, o artigo 31 fala sobre a praça sem estabilidade. E o seu número 2, do parágrafo 1º, diz que a praça sem estabilidade que estiver no comportamento mau é submetida a conselho, ou seja, pode ser excluída. Eu estou falando isso para que os oficiais passem a ter comportamento? Não. Eu não acho justo esse tipo de avaliação. O policial militar já é avaliado, já tem outros tipos de avaliações. Pelo princípio da isonomia, pelo Estado democrático de direito que nós vivemos, eu entendo que deveria se acabar a questão do comportamento. Oficiais e praças deveriam não poderiam ter comportamento, como os oficiais não têm, as praças também não deveriam ter. Então, no novo regulamento, é necessário que isso aconteça. No novo regulamento, é necessário também que nos adequemos à realidade social que estamos. E nisso, o cerceamento da liberdade como meio de punição é algo retrógrado, é algo que não se adequa às necessidades do policial militar, porque como ele vai se sentir cidadão, levar cidadania para toda a sociedade, se ele está preso por estar com coturno sujo ou qualquer outra transgressão da disciplina caracterizada como leve, detido? Isso tem que mudar. Tem que se haver outro tipo de punição. O simples fato de estar na folha disciplinar dele, as transgressões da disciplina, já é uma forma de pará-lo, para fazer com que ele pare de cometer transgressões. E, por fim, até porque a liberdade é o segundo bem mais importante de tutela que nós temos. E, por fim, por que não falar do artigo 17 do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, no que tange às causas de justificação? Aquela velha história, explicou, mas não justificou. Justifica-se quando está enquadrado no artigo 17. Artigo 17, inciso 4, diz que é justificável quando há meios violentos para impedir, dentre outras coisas, para impedir que a disciplina seja ferida. Ou seja, isso nos remete lá atrás ao que aconteceu na Marinha com João Cândido, a revolta da Chibata, quando o castigo físico era uma forma de fazer com que aquele marinheiro não cometesse transgressões de disciplina. Eu sei que isso não é aplicado, graças a Deus, na Polícia Militar, mas está no regulamento, isso tem que sair, isso tem que mudar. Nós só teremos um regulamento justo e adequado à nossa realidade, a um Estado cidadão, quando nós tivermos isso tudo modificado. É isso, muito obrigado. Muito obrigado, meu amigo Wagner. Eu passo agora a palavra para o Coronel Luciano, que vem representar. Faço questão também de registrar a presença do Coronel Zé Ramos, sempre presente nas discussões. Tivemos em Brasília também, há uns 15 dias atrás, estava lá correndo atrás das emendas, parabenizar pelo grandioso trabalho na articulação com os parlamentos. Pois não, Coronel. Os excelentíssimos deputados, Bruno Dauari, Flávio Serafini, muito nos honra aqui a presença, da mesma forma saudando o nosso antigo companheiro de luta, Vanderlei Ribeiro, né? O tenente Luciano teve uma vez, ele não lembra disso, mas tivemos uma vez um embate no Cefap, conversando, esse tema é antigo, né? Sobre isso, e o Vanderlei está aí até hoje, fico muito feliz em saber que está até hoje ainda nessa luta aí, os demais companheiros aqui presentes. Primeiro, deputado, agradecer ao senhor aí pela iniciativa, por trazer esse debate. Uma questão assim é pacífica. Nosso regulamento disciplinar precisa ser revisto, né? Com as pontuações aqui muito bem colocadas aqui pelo Wagner. Nós temos que adequar cada vez mais a nossa realidade disciplinar à realidade social que nos é imposta. Com relação ao que ele pontuou, eu sugiro que em outro momento seja oportuno para se discutir a matéria em si do corpo do nosso regulamento disciplinar, senão o tempo dos senhores aqui, que é valioso, vai
vai se perder. Então, por parte da Polícia Militar, a preocupação aqui exposta aqui pelo meu colega, ela existe em função da lacuna. Nós temos polícias militares hoje no Brasil que ainda aplicam o regulamento disciplinar do Exército. E o nosso é um espelho desse regulamento, um espelho ruim. Por quê? Porque o regulamento militar do Exército em vigor, ele é de 2002. Mas ainda temos o nosso regulamento disciplinar de 1983. Então, é muito importante que nada seja feito de maneira assodada. Muito embora a gente reconheça que houve uma inércia muito grande para tratar uma temática tão relevante quanto essa, qualquer questão assodada pode causar um prejuízo muito grande. Tivemos o exemplo aqui na corporação em 2002, onde, sem o devido trabalho, a simples supressão da punição disciplinar restritiva de liberdade, da forma que foi feita, assodada, não estou entrando no mérito, se tem que existir, causou um transtorno para a corporação. O que foi feito com faltas ao serviço? Porque nós temos uma cultura institucional. Então, a cultura institucional, que ela é vencida através da educação. Então, tudo que na corporação, eu acho que eu posso falar pelo Corpo de Bombeiros também, que foi feito de maneira assodada, não deu certo. Isso é fato. A Polícia Militar está na iminência de montar uma comissão interna voltada para a elaboração de um novo regulamento disciplinar. Isso foi uma decisão do nosso secretário, dentre outras mudanças, porque bate exatamente no aspecto de segurança jurídica. De segurança jurídica. Ninguém aqui está para defender o mal policial. Concorda, Wagner, comigo? Não estamos aqui para defender aquele policial que, de alguma forma, tem o sangue dos nossos companheiros nas mãos, por uma série de conduta. Então, a esse mal policial, o que é o rigor da lei, mas dentro das premissas constitucionais vigentes. Então, a ideia da Polícia Militar é reformular o nosso regulamento disciplinar, tá? Ouvindo, se tiver, Cristiano, uma proposta de um regulamento para a Polícia Militar, para que essa comissão interna já parte de algo palpável para trabalhar, tá? Respeitar as nossas particularidades, como a do próprio Corpo de Bombeiro também. Nós vamos trabalhar em cima dessa proposta, vamos dar ênfase, que, ao nosso ver, é uma grande mazela que nós temos, o devido processo legal, a produção de prova dentro de um processo administrativo disciplinar, que nós temos que ter, aspectos de prescrição, conforme é muito... Quer dizer, amarrar certinho para quê? Para que a gente tenha a proteção do bom policial e o rigor do regulamento para o mal policial. Sem brechas, sem falácias, sem brechas, sem nada disso. Então, essa é a nossa ideia. Uma preocupação em relação ao decreto legislativo, deputado, a linha que separa a transgressão disciplinar e o crime militar, ela é muito tênue. Na verdade, o que define um ou outro é exatamente o grau de lesão que vai fazer o bem jurídico protegido. Na ausência de um regulamento disciplinar, nós temos o artigo 324 do Código Penal Militar. Vale, pune tudo. Deixar de cumprir norma, regulamento, pena, detenção até 6 meses. É a pena aplicada respondendo um processo criminal. Hoje, a existência de um regulamento disciplinar mitiga isso. É como se fosse uma espécie de Lei 9.099, ou de uma forma de aplicar um menor potencial ofensivo, porque o direito penal militar, ele é o quê? A última instância de intervenção do Estado. Você aplicar uma pena, tem que chegar a um extremo muito grande. Com relação à divisão colocada, uma coisa que nós temos bem clara é que servidor público é uma coisa, depois de 1998, e militar é outra. Todos nós dois somos agentes públicos. Então, não se o regime jurídico distinto. É por isso que muitas vezes o servidor hoje, depois da Constituição, lhe pega estabilidade em 3 anos, o servidor federal, 8.112, e o nosso com 10 anos. Mas isso se dá em função do regime jurídico. Por isso que a sanção, a questão de transgressão disciplinar para o civil, o servidor público é visto de uma forma,
Para o militar é outra. Não se confunda. E o nosso pilar é hierarquia e disciplina. Hierarquia e disciplina como pilares, não o exercício do poder hierárquico ou do poder disciplinador típico da administração pública. Então, a corporação vê com muitos bons olhos essa iniciativa de Vossa Excelência. Já houve ordem para montar a comissão dentro da corporação. Espero que essa comissão seja a mais democrática possível, que ouça realmente, de maneira transparente, todos os argumentos existentes em relação ao que foi inicialmente pontuado por ele. Acredito que todos aqui tenham pontos a serem pontuados, né? E, a partir daí, que a gente tenha um projeto de lei. Nosso regulamento disciplinar tem que ser lei. Isso também é um consenso, com um debate também democrático aqui nesta casa, né? E que, no final, dê tudo certo. Que a gente tenha, no máximo, em 6 meses, já uma lei ordinária, já publicada tudo certinho, já posta em prática, definindo nossos procedimentos, nossos processos, e, de preferência, com a iniciativa do Tribunal de Justiça. Mais uma vez, agradecemos a Vossa Excelência do nosso tribunal, que faz parte. Nossa auditoria militar, ela é sobrecarregada. Nós temos efetivo, juntando polícia e bombeiro, polícia militar e bombeiro, nós temos efetivo que justifica a existência de um tribunal de justiça militar, e estamos à disposição. E, mais uma vez, muito obrigado pela iniciativa, por tudo, tá? Muito obrigado, Coronel Luciano. Eu agradeço muito a participação do senhor aqui conosco. É importante que as instituições estejam com essa disposição de mudar a questão do regulamento disciplinar. Então, assim, seria muito importante se essa casa pudesse também participar da comissão interna, né? Eu não sei como seria isso, mas colocar as comissões temáticas aqui da casa, as comissões permanentes que tratam do assunto. Eu acho que a comissão de trabalho também é uma comissão muito pertinente, comissão de segurança, para que a gente possa fazer um debate muito amplo aqui. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a gente pode sair daqui, dessa audiência pública, com uma comissão mista daqui, para que a gente já tenha um arcabouço. Temos alguns indicativos de projetos de regulamento disciplinar que pode servir como base para a gente começar a escrever isso dentro das corporações. Então, leve-se, Coronel Zé Ramos, a nossa necessidade de participar dessa comissão interna, e aqui a gente cria uma comissão aqui entre os senhores para que a gente também esteja mais próximo debatendo o assunto. E, se for possível, eu vou discutir com a assessoria da comissão para que a gente possa estar também realizando audiências públicas, até audiências públicas talvez menores, ou para a gente discutir tema a tema, né? A gente ir discutindo tema a tema e colocando e pontuando e fazendo esse arcabouço de forma mais democrática possível. Agora eu passo a palavra para o Tenente Cristiano Sobreira. Presidente, só antes do Tenente Cristiano fazer a palavra, só justificar, eu sou presidente da Comissão de Educação. A gente tem uma reunião marcada aqui na sala ao lado. Tentei ficar aqui o máximo possível para me inteirar mais do tema e poder acompanhar os debates. Agora vou ter que me retirar, mas já sinto que a gente já tem uma convergência aqui com relação ao encaminhamento. Minha assessoria vai continuar acompanhando para que a gente possa contribuir o máximo possível. Então, muito obrigado, deputado Flávio obrigado Serafim. E bom dia a todas e todos. Com a palavra o deputado. Tentando promovendo, me elegendo. Que seja federal, né? Estadual. Já vou espalhar isso lá na corporação. Seja federal, estadual não. Já vou espalhar, hein? Daqui a pouco vão achar que eu tenho pretensão eleitoral. Com a palavra, o Tenente Cristiano Sobreira. Mais uma vez agradecendo Vossa Excelência, deputado, pela oportunidade, cumprimentando também os coronéis formalmente, já que a primeira fala foi respondendo a pergunta do senhor coronel. Eu não vou ficar aqui me estendendo nos pontos do regulamento que precisam ser alterados, porque, como o próprio coronel Luciano já falou, isso é um assunto que gastaria muito tempo, né? Então, acho que o interesse hoje da audiência não é esse, né? Também não vou ficar entrando no mérito da constitucionalidade ou recepcionalidade do regulamento, porque isso também foi assunto de ação direta de inconstitucionalidade com o regulamento do Exército. Não houve nem julgamento do mérito pelo STF. Enfim, é uma discussão bastante longa, e até porque se já há um consenso de que tem que ser por lei, não tem por que se discutir a própria questão constitucional de que fala que as transgressões devam ser definidas em lei. Então, se já há um consenso, também não precisa ficar entrando nesse mérito. Também a questão da diferenciação entre oficial e praça, isso é uma coisa também que pode ser discutida num segundo momento,
e também a questão da prisão disciplinar. O Constituinte entendeu que ela pode existir, então não entendo como inconstitucional manter a prisão disciplinar. A gente experimentou na corporação o momento do regulamento que a gente popularizou, chamar o regulamento da Benedita, né, que foi o regulamento de 2002. Também tivemos um outro momento com o coronel Mário Sérgio, em que ele tirou o cerceamento de liberdade, deixou a punição registrada na ficha, mas não sem cumpri-la, né, com o corpo ali. E depois também tivemos a revogação de ambos essas normas. O que chama a atenção no regulamento disciplinar é que ele é um espelho do regulamento do Exército, como já foi colocado aqui. E isso já está comprovado de que a polícia ela é uma coisa, o Exército é outra. Nós não podemos ter um regulamento igual ao Exército, porque a nossa função constitucional não é a mesma função do Exército. Se você dar um exemplo, a Guarda Civil Espanhola, que ela tem um regulamento, salvo engano, de 2007, e ela tem um afrouxamento do regulamento, mesmo sendo Guarda Civil, ela é uma instituição militarizada, e ela tem no seu regulamento um afrouxamento enquanto ela não está atuando com o Exército. Quando ela atua como Guarda Civil, é um regulamento mais tênue, e quando ela, de fato, é incorporada ao Exército, ela absorve o regulamento do Exército. Então, a própria Espanha já entende que polícia é polícia, Exército é Exército, justamente porque determinadas condutas do policial ela tem que ser tratada de uma forma e do Exército de outra. A gente sabe que a rigidez do regulamento do Exército tem que ser muito maior pela função que eles exercem, né? E com o policial militar já é um pouco diferente. E hoje o nosso regulamento disciplinar ele é feito ao espelho do Exército, né, por conta do decreto 667 de 69, que determinou que ele fosse feito a espelho do Exército. Só que a gente estava numa época de regime militar. Nós não estamos mais vivendo aquele mesmo momento. Nós estamos em outro momento, né, um momento pós-Constituição de 88 e várias normas processuais vigentes hoje nos trazem uma concepção de que nós não podemos manter um regulamento a espelho do regulamento do Exército. Fato é que Minas Gerais, né, tem o seu Código de Ética, de 2002, que não é espelho do Exército. O regulamento de São Paulo também não segue o espelho do regulamento do Exército, nenhum deles foi declarado inconstitucional por conta disso. Hoje, o nosso regulamento disciplinar sofreu várias alterações e, por conta dessas alterações, se desestruturou o regulamento. Nós temos alterações por decreto, né, reestruturando o regulamento disciplinar, e nós temos várias aplicações do regulamento através de portarias do comandante-geral, que determinou, por exemplo, tem uma portaria de 2008 que fala sobre a tramitação de DRDs, que inclusive são várias normas esparsas dentro da corporação que regulam a mesma matéria. E isso fica um pouco dificultoso, inclusive para os advogados, vendo que o doutor Espínola está ali, sabe o quanto é difícil para um advogado hoje, por exemplo, calcular o prazo prescricional da punição disciplinar. Hoje o militar ele recebe um DRD, por exemplo, por estar sem cobertura, e daqui a 5 anos ele ainda pode estar respondendo esse DRD. Ele nem lembra quando foi que ele estava sem cobertura, mas ele pode responder por esse DRD, porque a norma não prevê prazo prescricional para o DRD. Como eu coloquei, não prevê por uma razão de entendimento do regulamento. Mas, por exemplo, chegou um caso de um policial pedindo ajuda, que foi excluído, ele respondeu o crime de concussão, e passou-se mais de 12 anos da data do fato. E ele foi excluído. Eu fiz todos os cálculos possíveis de prescrição, e em todos eles o prazo prescricional do PAD já está prescrito. Se for pelos 6 anos, está prescrito. Se for pela pena, em concreto, pena do tipo penal, também está prescrito. Se for pela pena aplicada em concreto, também está prescrito. Se for pelos 2 anos, a pena superior a 2 anos, também não poderia aplicar, porque ele foi absolvido no Tribunal de Justiça. Então, não existiu a condenação de 2 anos. E, mesmo assim, o policial foi excluído, justamente porque não há consenso, de fato, qual é o prazo prescricional a ser aplicado num PAD. Um policial militar que foi, por exemplo, punido praticou uma conduta e essa conduta está vinculada ao crime. Qual é o prazo prescricional? Não há entendimento sobre esse prazo prescricional. E isso dificulta para a administração, para o administrado e para a defesa, que vai ficar tendo que entrar com mandado de segurança para poder resolver questões que poderiam estar sendo resolvidas ali, dentro pela própria administração. Um outro ponto muito importante é que o decreto que alterou o artigo 35 da RDPM, que, sinceramente, na minha opinião, foi um decreto imprudente por desconstruir a lógica da transgressão militar, tentando aproximar ela da penalidade disciplinar civil, reconheceu ali que o afastamento da responsabilidade disciplinar quando houver a inexistência do fato negativa de autoria.
sendo que isso também, em alguns casos, não é reconhecido de fato. Por exemplo, o policial militar é excluído hoje e o processo criminal dele é julgado depois. Ele não é automaticamente reintegrado. Mas temos regulamentos disciplinares, me fugiu a memória aqui, mas temos, se eu não me engano, da Bahia, eu não me recordo de cabeça aqui, que já traz dentro do próprio regulamento que o policial será reintegrado automaticamente se o processo criminal posterior der pela inexistência do fato negativo de autoria. E isso nós não temos no nosso regulamento. E isso é entendimento do artigo 35 novo do RDPM. Então, nós temos várias normas que complementam o nosso regulamento. A gente precisa, por exemplo, no curso de um PAD, pedir a interpretação do Código de Processo Penal para poder alterar a ordem das oitivas, para poder colocar o interrogatório por último. Então, o tempo inteiro a gente precisa ficar utilizando normas alienígenas ali para poder ficar dando um aspecto constitucional, né, e com segurança jurídica ao nosso regulamento. Então, eu só queria deixar claro nesse meu entendimento de que a nossa norma hoje ela já foi totalmente desconfigurada, ela foi estraçalhada por normas que foram tentando remendá-la, e ela foi engolida por normas mais modernas, pelo Código de Processo Civil, pela Lei 5427 de 2009, que hoje, por exemplo, a gente aplica para o recurso hierárquico nominado. Hoje, por exemplo, um comandante de unidade, quando ele aplica uma punição disciplinar, o militar vai lá e entra com uma reconsideração de ato, ele não tem como pedir para que esse ato seja julgado numa segunda instância. Ele precisa utilizar a Lei 5427 de 2009 para poder garantir ali o recurso hierárquico. Então, esse recurso de uma lei estranha à nossa norma castrense. Então, por conta disso, por conta de tantas normas que influenciam o regulamento disciplinar, é que se torna plenamente necessário que haja uma reformulação da nossa norma, que não haja uma reformulação apenas do RDPM, mas do Decreto 2155 e da portaria que regula o CRD. Até porque as normas não se comunicam. E não havendo comunicação entre as normas, que foram editadas em momentos distintos, né, e por razões distintas, não havendo essa comunicação, isso dificulta para que o administrador consiga aplicar de forma justa. Porque o que é o justo? O justo é que o inocente seja absolvido e o culpado seja excluído. Isso é o justo. Ninguém defende que o inocente, não é interesse público manter um militar preso injustamente, porque o militar preso traz prejuízo para ele, traz prejuízo para a família dele e traz prejuízo para a administração, que tem que ficar lá sustentando o militar com comida, moradia, com tudo gastando dinheiro público dentro do quartel por uma punição que não deveria ter sido aplicada, né? Isso fora o custo do processo, né? Não se tem estudos hoje dentro mas é até uma vontade que eu tenho de fazer um estudo sobre isso, mas tem da Lei 8.112 quanto custa um PAD na administração federal. A gente não tem como mensurar hoje quanto custa um CD para a administração, um conselho de disciplina para a administração estadual, um processo injusto, que poderia ter sido resolvido, por exemplo, com um DRD, com um processo sumário. A gente tem normas hoje que garantem que você pode instaurar um processo sumário e do sumário instaurar um PAD. Não precisaria direto instaurar o PAD. Então, são várias situaçõezinhas pequenas que botam a nossa norma numa condição de extrema urgência para poder ser atualizada, até para que evitar decisões injustas e evitar até mesmo projetos de lei, como agora, pedindo para poder retornar policiais que foram assim, considerados injustiçados, né? Se a nossa norma, de fato, fosse atualizada, moderna e garantisse segurança jurídica, nós não teríamos pessoas reclamando de injustiças, né? Então, não adianta a gente pensar no passado. A gente tem que pensar no passado, no que foi feito de forma injusta, mas ajustar o que está errado agora para que daqui para frente as decisões do comandante-geral sejam inquestionáveis por ter feito dentro da segurança jurídica. Isso aí. Muito obrigado, Tenente Cristiano. Coronel José Ramos vai fazer uso da palavra. Por favor, Tenente Coronel José Ramos. Bom dia a todos, deputado. Cumprimentando a todos, agradecendo ao senhor pela oportunidade da Polícia Militar que se fazer presente para debater tal tema. E aproveitando o gancho aqui do Cristiano, né, de pensar daqui para frente, né, como o coronel Luciano aqui muito bem falou, a instituição tem interesse realmente em fazer uma nova proposta, né, fazer um novo regulamento, e a gente disponibiliza a assessoria parlamentar para ser esse elo, né, com essa Casa Legislativa e com as demais associações, né, as propostas que os senhores têm especificamente, né, os conteúdos que aqui o Wagner já falou, o Cristiano, acredito que os demais
também. Então, o nosso gabinete lá do comandante-geral, se, né, a via de entrada dessas propostas para que a gente encaminhe para essa comissão que vai ser criada com a proposta de modificar o nosso regulamento. Então, quanto a isso, estamos à disposição, né, para receber esse material e servir como pontapé inicial para a modificação do nosso regulamento. Muito obrigado, Coronel Zé Ramos. Eu vou pedir para a assessoria da nossa comissão para que abra o protocolo para que a gente possa estar recebendo pela comissão também os modelos e os arcabouços dos regulamentos disciplinares, para que a gente possa depois fazer uma síntese através aqui também da comissão, para a gente apresentar, quem sabe, para as instituições um regulamento único. Então, também queria, além de entregar para o comandante-geral, através da assessoria parlamentar, também que protocolasse aqui na nossa comissão para a gente poder ter esse documento aqui conosco, bem institucionalizado pela lei. Tá? Eu vou passar a palavra agora para o Marinaldo Passos, ele é do Clube de Cabos e Soldados. Bom dia, senhores. Eu aqui me faço representar pelo presidente do clube, Jorge Lobão, e queria parabenizar todos aqui pela presença e parabenizar em especial o deputado Bruno Dauari, deputado Flávio Serafim, pela lisura que eu estou vendo no processo. E por que eu falo dessa lisura? Que pela primeira vez eu vejo alguma coisa importante para a Polícia Militar, com a presença e a curiosidade de saber o que pensam os praças. Aqui nós temos diversos praças. Eu, por exemplo, sou o Wagner Luiz, companheiro de luta antigo, né? Começamos, vamos dizer assim, junto um pouquinho antes dele, mas graças a Deus, quando ele chegou para somar. O Anderson, o nosso Vanderlei, guerreiro de... Quando entrei na polícia, há 32 anos atrás, esse cara já lutava pelos meus direitos. Então, Já era grisalho. parabéns, já era grisalho. Parabéns pela sua conduta, pela sua carreira. E eu fui pego até de surpresa, porque estava em São Lourenço, e ontem, já de volta ao Rio, o meu presidente pediu que eu representasse, que ele tinha um outro compromisso. É com satisfação que eu estou aqui, mas até certo ponto não despreparado, porque a nossa luta diária nos torna competentes para isso, e preparados para isso. Mas por isso eu não anotei os decretos e tudo mais que eu deveria trazer, mas eu vou aqui deixar alguns pontos para que sejam refletidos quando ou quanto da criação desse novo regulamento. O deputado Dauari citou a respeito dos deputados radicais que não querem essa mudança. Nós sabemos que eles querem ou representam interesses que não são os nossos, porque esse regulamento é de praças. É um regulamento feito para punir praças, como bem disse aqui o nosso irmão Wagner Luiz. E eles respeitam leis, eles querem quais leis? Eu tive fazendo uma pesquisa rápida aqui, eu sei que os senhores têm mais tempo, mas quem tem menos tempo de polícia aqui tem 14 anos. E como pessoa, é comprovado ser pessoa de bem. São pessoas que não aceitam o mal, e nem o mal ao seu lado. E esse regulamento, essa luta que nós temos, não é para beneficiar o mal. Infelizmente, até o nosso Supremo hoje está olhando não para o direito e para o bem social. Eles estão visando o direito de quem lesa a pátria, de quem lesa o bem social. Pela primeira vez aqui, eu estou vendo praças que parecem que serão ouvidos em relação ao novo regulamento que vai nos reger. Porque até o momento nós tínhamos o que nós nos quartéis chamamos de R-Quero. Era assim que o nosso regulamento era conhecido, deputado. R-Quero porque cada um fazia o que bem queria.
Eu lembro uma vez que eu estava em forma, nesse período conforme o coronel bem lembrou, do regulamento da Benedita. E foi criada uma farsa para que aquele regulamento caísse. E eu presenciei bem isso. E um praça perguntou a um coronel a respeito de um determinado procedimento dele, qual era o critério que ele estava usando. A resposta do coronel foi simples. O critério que eu uso é o meu critério. E o nosso regulamento é isso. Cada um usa o critério que quer. Quem vai dizer que a punição que o Wagner cometeu por estar sem o cap na rua é leve, médio ou grave? É o coronel. É o que o nosso irmão aqui, Anderson, falou. É um regulamento discricionário. A discrição é minha, sou eu quem faço, sou eu quem digo. E a preocupação em acabar com isso é porque estava acabando com o meu direito de submeter os meus subordinados à minha vontade. E graças a Deus isso espero que vá acabar. Uma sugestão que eu faço: qualquer item que for ser acrescentado ou suprimido desse novo regulamento, deve-se antes se fazer uma pergunta: é constitucional? Somos militares, mas e aí? O que isso quer dizer? Que não podemos reclamar nossos direitos? Até o momento, ser militar, e os praças vão me provar isso, é isso, não é? É não ter direito a reclamar os seus direitos. A sigla de soldado é SD, sem direito, sem domingo, sem descanso. É isso que significa para a gente. Como é que uma pessoa que não tem seu direito respeitado vai entender que tem que respeitar o direito dos outros? O tenente Cristiano citou bem que a nossa Constituição entende que a punição deve existir. Todos aqui eu acredito que também entendam. Mas qual o tipo de punição? Na vida civil, tem deputados que morreram sem ser punidos e ficaram no mandato a vida inteira. Nessa mesma vida civil, uma pessoa que descascou um pedaço de árvore, não sei se vocês lembram desse fato, arrancou um pedaço, uma casca de uma árvore, para fazer um chá para determinada doença, foi preso. A polícia militar não é muito diferente, não. Tem aqueles que se sentem parlamentares, tem deputados que acham que são deuses, né? Tem coronel que tem a certeza que é, porque eles acham que eles estão debaixo de nada, acima de tudo, e fazem o que bem entendem com a Constituição. Desculpa o termo, eu vou tentar usar o termo mais brando possível, mas quantas vezes aqui nós não ouvimos alguns falarem: eu defeco na Constituição, eu defeco nos teus direitos, usando um termo bem chulo. Mas é assim que se age dentro dos quartéis. Querem uma polícia de primeiro mundo com direito de terceiro. O policial não pode hesitar. Se ele hesita, ele morre. Mas muitas vezes, por hesitar, é que ele erra mais ainda. Mas porque ele não tem garantia jurídica. E o que vai ser mudado nesse regulamento? É constitucional? A princípio, tudo que está é constitucional, não é? Mas não fere nossos direitos? Alguém procurou saber isso? Ontem os jornais diziam que, pela nova lei previdenciária, algumas profissões vão receber o risco de vida. Vão receber uma gratificação pelo risco de vida. Segurança particular receberá esse direito. Desde quando um policial militar pode, pelo menos, reivindicar um adicional de periculosidade? Não pode por quê? Porque é militar. Porque o regulamento não permite isso.
É isso, esse regulamento que eles querem que permaneça, para que nós não possamos ter vez nem voz. Eu ouvi isso muito nos últimos 20 anos, se falando sobre vez e voz. E nós perdemos isso. E por que é interessante para eles que continue assim? Porque a prescrição vai existir quando? Quando o coronel bem entender. Eu vou citar um exemplo melhor para vocês. Eu não tenho a medalha de 30 anos por bons serviços prestados. Os senhores sabem por quê? Porque um capitão no show do Eric Clapton, na Apoteose, na peça da Apoteose, o Ciro Darlan proibiu que menores frequentassem o local. E muitos menores tinham comprado os ingressos e foram com os pais. Foi um tumulto muito grande aquele show. E 3 jovens negros foram trazidos por seguranças, amarrados, não com algemas, amarrados, porque estavam tumultuando o show. Um determinado coronel falou que as viaturas que estavam ali não poderiam sair dali, da frente do portão de acesso à Praça da Apoteose, que ele é fechado durante o carnaval, tem aquela rua, ele é fechado. E quando aquele cidadão falou que era o chefe da segurança do local e que eu deveria levá-los presos, eu perguntei ele por que eu deveria levá-los presos. Cadê as vítimas daqueles 3 cidadãos? Ele, não satisfeito, ligou para o coronel. O coronel chamou um capitão. Esse capitão está na ativa, deve ser major, tenente coronel, não sei. Ou até coronel já. E ele mandou o capitão levá-los. O capitão, para não sair do local, me determinou que eu levasse os 3 presos. Eu falei, capitão, eu vou levar. Mas quando chegar na delegacia, eu vou falar que eu não tenho nem acusador e nem vítima. Como é que vai ser isso? Pai, requero. Ele falou, eu estou mandando você fazer. Tudo bem, eu fui fazer. Quando eu abri o compartimento de presos, a conhecida caçapa da viatura, o capitão falou assim, não, o coronel falou para levar a pé, que as viaturas não podem sair daqui. Como é que eu levaria 3 negros sem acusação de nada pelas ruas do centro da cidade até a 5ª delegacia? E amarrados com cadarço. Eu falei que não faria isso. Ordem absurda também é constitucional, é regulamentar. Ordem absurda não se cumpre. Eu não cumpri aquela ordem. O senhor sabe o que aconteceu, deputado? Eu recebi voz de prisão. No dia seguinte, o coronel, muito injuriado por outros assuntos que tinham acontecido, outros fatos ocorridos nessa mesma noite, mandou que eu fosse embora, porque o capitão da acusação que me deu a voz de prisão não estava mais no batalhão também. Ele não foi lá sequer defender o motivo pelo qual ele me deu a voz de prisão. O coronel falou assim, Passos, vai embora. Mas olha, que isso aí não aconteça mais, porque eu já estou cheio desse tipo de coisa. Tudo bem. 30 dias depois, o coronel saiu do batalhão, ele foi para integrar as forças de segurança, o coronel Luiz Antônio. O coronel que entrou atendendo o pedido do capitão, desarquivou o fato. 90 dias depois eu fui punido por isso. Esse motivo me tirou essa medalha, porque eu não tenho prisão na minha vida. Eu tenho 106 flagrantes. Não tenho uma acusação por motivo nenhum que me levasse a um tribunal, apenas como escrivão de processos, só. Mas isso me tirou essa medalha. Assim como tirou essa medalha minha, esse regulamento tirou a motivação de milhares de policiais que hoje não querem trabalhar. Sabe por que não querem trabalhar? Porque quem não trabalha, é o que se diz hoje nos quartéis, quem não trabalha não erra. E quem não erra não é punido. É fácil não ser punido, é só não fazer o que tem que ser feito.
Essa distorção, essa perversão é que tem que ser o principal alvo dessa mudança. Porque se não for feita essa observação, com toda certeza, aqui diz que o Corpo de Bombeiro e a Polícia devem fazer o projeto de lei. Qual o projeto de lei que o senhor acha que será feito? Eu acredito que vai ser uma cópia do arcaico, com a mudança de algumas vírgulas, pontos, ponto-vírgulas e número de parágrafo. É isso que precisa ser mudado. É isso que precisa ser revisto. E essa pergunta deverá ser feita para cada item. É constitucional? Se apenas regulamentar é fácil, é só escrever o papel, aceita qualquer coisa que se escreva nele. Está paradinho aqui. O meu rascunho eu escrevi, ele aceitou. Qualquer coisa que se ponha no papel, o papel aceita. O regulamento é isso. Agora, por favor, deputado, faça sempre essa pergunta. É constitucional? Se assim for, vai ser benéfico para todos. Obrigado. Muito obrigado, Marinaldo. Eu agora doutor Marcos Espínola, advogado, para fazer uso da palavra. Boa tarde, excelentíssimo senhor deputado. Por favor, falar perto só do microfone. Boa tarde, senhor excelentíssimo senhor deputado, excelentíssimos senhores representantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Vou contar um pedaço. Eu ingressei na Polícia Militar como soldado em 1985 e vi a Constituição de 1988 sair do papel, projeto, e acompanhei nos bancos da universidade. Depois eu me formei, pedi baixa da Polícia Militar, mas com o compromisso de voltar a defender a corporação. Montei um escritório, me credenciei ao governo do Estado, estou aí hoje defendendo os policiais militares. E o que eu vejo, nós estamos discutindo aqui milhares de anos sobre essa questão que a Polícia Militar veio com a Guarda Real de Portugal ainda para o Rio de Janeiro, é mais antiga do que a própria Força do Exército, e nós precisamos indicar o seguinte: nós precisamos recepcionar a Constituição Federal aos parâmetros legais das nossas constituições estaduais e também das leis estaduais. Então, fiz alguns pontos aqui que eu entendo que deve ser destaque nesse novo projeto do regulamento disciplinar, que a grande dificuldade, como os companheiros falaram aqui, é de se procurar um direito onde não existe, porque não existe lei própria para garantir esses direitos. E aí eu digo aqui para os senhores, os direitos que hoje mais afetam os policiais militares do Rio de Janeiro e bombeiros, é a perda da função. Senhores, nós deveríamos fazer um destaque que a perda da função só poderia ocorrer por decisão judicial. Como acontece no CJ, o oficial da Polícia Militar só é demitido se caso ocorrer a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Esse é um ponto fundamental que nós devemos garantir, tá? Mudando ou não a questão. A outra questão toda que eu brigo para os senhores aqui é a participação da praça nos conselhos de disciplina. Nós poderíamos ter uma praça participando da comissão do Conselho de Disciplina. Isso pode trazer algum problema? Eu entendo que não, porque se você tem 3 membros e 1 é praça, você pode ser voto vencido, mas isso seria a participação legítima e recepcionar realmente. É onde eu encontro as dificuldades, essa é a prática do dia a dia, a participação da praça. Outro detalhe também que eu digo é com relação à locomoção corporal, é a prisão administrativa. Entendo, sim, que a punição pode ocorrer, mas essa restrição da locomoção corporal só pode ocorrer por decisão judicial. Se nós colocarmos isso no regulamento novo, essa questão da locomoção corporal só por decisão judicial, a perda do cargo e da função somente por decisão judicial, eu acho que é um grande avanço hoje para poder discutir. E o outro fato que afeta muito é a perda do cargo e da função do reformado da reserva remunerada. Senhores, isso vem acontecendo muito, né? O cara é acusado de uma prática de um crime ou de um fato que ocorreu, ele perde a função depois de reformado ou estando na reserva. Eu peço aos senhores aqui, vamos colocar isso como destaque para levar isso. São pontos principais que nós podemos garantir aos policiais militares do Rio de Janeiro e bombeiros. Esses são os destaques.
A outra questão que eu venho dizer aqui para os senhores, esses são os pontos que eu sinto, eu percebo que é onde mais afeta o policial militar. Com relação à classificação das punições, isso nós podemos discutir de uma forma que eu digo assim, mais nos aproximando realmente dos regimentos militares, com o regulamento do Exército, regulamento de outras polícias militares, mas esses pontos, senhores, eu entrego aos senhores. Vamos fazendo destaque para esse novo regulamento disciplinar, aonde nós podemos colocar o seguinte: a perda do cargo e da função só por decisão judicial. Isso não vai impedir que o conselho aconteça. Você pode ter o conselho e o conselho fica sobrestado à decisão judicial. Tá? Não vejo problema algum para isso. A outra questão também é introduzir uma praça no conselho. Aí se coloca a praça com 10 anos, com estabilidade, ou o que for, com direito a voto. Isso é uma participação importante. E a outra que eu vou levar para os senhores de novo, com relação à locomoção corporal, ou seja, a prisão, somente por decisão judicial. Não é assim no Estado Democrático de Direito? Não é dessa forma? Nós não temos hoje a justiça militar, hoje no Rio de Janeiro, instituída. Não, a prisão disciplinar, a Constituição diz, exceto as prisões disciplinares. Mas o que eu entendo é o seguinte: a polícia é formada por policiais militares que precisam cumprir a lei. Se o cidadão comum, você pode prender ele sem decisão judicial, ou só pode prender ele por decisão judicial em flagrante delito, não é isso? Então, hoje, a praça ou o oficial, quem quer que seja, ele pode ser preso à disposição da autoridade. Isso nós poderíamos discutir. A prisão sem nota de culpa, você está falando? Exatamente Aquela prisão isso. de 72 horas. Exatamente isso. Sem o processo. Exatamente isso. Então, eu entendo da seguinte forma: nada impede que se conste nos assentamentos dele, nada impede que ocorra realmente conselho de disciplina, mas a decisão final após trânsito julgado da sentença. Porque se nós tivéssemos isso na nossa legislação hoje, nós não estávamos discutindo essa questão de anistiar quem foi excluído antes da decisão judicial. Por quê? Aí sim nós vamos falar de direitos e garantias. Só podemos falar de direitos e garantias a partir do momento que a Constituição Federal seja recepcionada nos regulamentos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro. Antes disso, não podemos falar, senhores. Vamos discutir noite e dia se não fizermos esses destaques da participação de uma praça no Conselho de Disciplina, do cumprimento da perda da função após decisão judicial. Tá? O fato foi disciplinar. Tudo bem, manda-se para o Tribunal de Justiça, o órgão especial julga como o Conselho de Justificação ocorre hoje. Decisão do Conselho de Justificação, do Tribunal de Justiça pela demissão? Pela demissão, cumpriu. Ou pela permanência, está justificado, entendeu? Então, são esses elementos, são esses pontos hoje que a advocacia militar encontra. Essa questão da prisão disciplinar sem uma decisão judicial. Eu entendo que isso poderia-se hoje pedir a prisão desde que fosse ao juízo lá da auditoria militar. Se fulano de tal é acusado da prática de crime, no novo Código Penal Militar hoje, o artigo 9º recepciona os crimes que não estão contidos no título do Código Penal. Se um policial militar for acusado de associação criminal que não tem lá no Código Penal, ele pode, o juízo, a autoridade que está presidindo aquele procedimento, pode ir à auditoria militar e pedir a prisão. Agora, o que não pode ser banalizado, o que eu digo para o senhor é o seguinte: é o direitos e garantias. O cara trabalhou 30 anos, aí é excluído, a bem da disciplina. O sujeito tem a sua liberdade cerceada porque foi discricionário. Eu entendo que ele deve ficar detido. É uma resposta à sociedade. A perda da função também. Não houve nem sequer, às vezes, denúncia do Ministério Público, o policial já foi excluído. Aí nós ficamos aqui nos debatendo, discutindo: olha, nós temos que fazer uma comissão para suspender os efeitos do regulamento disciplinar. Eu não entendo que deve suspender os efeitos do regulamento disciplinar. O regulamento disciplinar que deve se apoiar na Constituição. Direitos e garantias. Esta é a meta que eu indico para os senhores. Direitos e garantias. Se nós não colocarmos esse destaque nesse regulamento, nada vai à frente. Podemos, sim, discutir. Eu acho que a punição foi exorbitante, eu acho que a punição não deveria ocorrer, mas se você tiver uma decisão judicial que apoia, nós não podemos discutir. O Estado Democrático de Direito foi cumprido. Ou seja, todos são iguais perante a lei. Praças, oficiais, civis, todos.
Dependemos de quê? De uma decisão judicial. E a decisão judicial vem acompanhada do quê? Do devido processo legal. O devido processo legal vem acompanhado do quê? Do direito de defesa. É isso que eu entrego para os senhores. Muito obrigado. Doutor Spínola, só fazendo uma pontuação que o senhor falou aí, a prisão sem nota de culpa, né, ela é até 72 horas, né? Então, isso está previsto no artigo 11, parágrafo 2º do regulamento disciplinar, e realmente acontece alguns casos onde a autoridade ela usa, às vezes, de forma arbitrária essa prisão disciplinar, né? Então, ela tem uma especificação lógica para a manutenção da disciplina, não para ser uma punição de 3 dias aplicado de qualquer forma, de forma indiscriminada. Então, realmente, nesse ponto, eu concordo com o senhor plenamente, nesse uso indevido da punição sem nota de culpa. Entendo até que ela seja até inconstitucional. Agora, com relação aos pontos que eu concordo com o senhor, a participação de praças na composição do conselho, tendo conhecimento jurídico e sendo mais antigo que o acusado, é possível, até porque em Minas Gerais já temos essa possibilidade de praças participarem do julgamento, não da aplicação da sanção, porque ela é prerrogativa do comandante, mas de participar como na instrução do processo. Com relação à perda dos proventos do militar reformado, já teve recentemente um projeto de lei do deputado Paulo Ramos sobre isso, sobre o policial não perder os proventos depois de excluído. Ele não foi à frente essa lei, porém, eu também concordo que o cara que contribuiu por 30 anos não perdesse os seus proventos. Se analisarmos o regulamento da Polícia Militar de São Paulo, existe lá uma punição disciplinar à perda do uso do uniforme. Inclusive, já temos decisões do Superior Tribunal Militar, né, sobre isso, sobre o militar reformado que foi condenado a não perder o porte de arma e não poder mais usar o uniforme, as insígnias, que já é uma punição, mas não perderia ali os seus proventos por uma questão falimentar, né? Ele tem que manter a sua família ali, o seu sustento, e a pena não pode passar dele, vai atingir também os seus né, familiares, mulheres e filhos ali, então a pena acabaria passando do militar. Então, se ele contribuiu 30 anos, ele adquiriu o direito à aposentadoria, porque ele ficou 30 anos contribuindo como policial militar, participando do risco que é ser policial militar, então ele teria direito a não perder os proventos, mas poderia ter penas alternativas, como a perda do uso do uniforme. Ele não poderia mais se identificar como policial militar para ninguém, nem ter mais um porte de arma, mas não perderia os seus proventos. Com relação ao cerceamento de liberdade, é muito difícil falar de cerceamento, de tirar o cerceamento de liberdade, primeiro porque ela tem previsão constitucional. Se tem previsão constitucional, então não é inconstitucional. Agora, já experimentamos alguns momentos em que foi retirado o cerceamento de liberdade do militar e a experiência não foi muito boa para a corporação. Houve ali uma banalização do cometimento de transgressão. Então, claro, ela tem que ser muito criteriosa. Só terminar a ponto para poder pontuar o que o senhor falou. Ela tem que ser muito criteriosa. Ela tem que ser a última ratio, lógico. Mas retirar isso ali prejudicaria o controle também da administração de exercer a sua atividade disciplinar. E com relação à perda da função por determinação judicial, eu só queria esclarecer um mito que se tem sobre a Constituição, que fala de que o tribunal decidirá sobre a perda do posto dos oficiais e a graduação das praças. E isso não se refere ao PAD. Isso se refere naquelas 3 causas de perda da função pública: por decisão judicial fundamentada, por processo administrativo disciplinar ou por a avaliação periódica de desempenho que não foi regulamentado depois da Constituição. Então, hoje, só quem pode decretar a perda da função pública direto no papel é o juízo competente, a doutora Ana Paula, lá na auditoria. Não pode o Tribunal Civil determinar a perda do cargo do militar. Isso que está escrito na Constituição. Não significa, claro, não estou dizendo que a praça deve ser mantida como está. Eu defendo que deva ter sim uma equiparação. Se vai ser para mais ou se vai ser para menos, se vai ser decidido depois. Mas a questão daquela previsão, a perda da graduação da praça somente pelo tribunal, não significa dizer que o rito do CD teria que ser igual ao rito do CJ. Isso é uma questão de legislação. Quis o legislador que fosse desse jeito e funcionou desse jeito. Isso tem uma história em cima disso, né? Até pela forma de ingresso, como a praça ingressava na polícia antigamente, como o oficial entrava tempos pretéritos,
posto de oficial era um título de nobreza. Então, isso já vem carregado da história, a questão do posto da graduação. Até se analisarmos ali o nosso regulamento, nosso estatuto, ela coloca a questão do porte de arma, que do militar do oficial seria um direito e da praça seria uma concessão. Até isso tem relação com a forma de ingresso. Então, são muitas coisas que estão arcaicas. Nós só queria pontuar onde eu concordo e discordo do senhor. Eu vou aqui. só avisar você o seguinte: se o policial militar for condenado por tortura por um juiz comum, criminal, ele não perde a função? Então, essa é a questão constitucional. Não é. Se ele decretar, se o juiz civil decretar a perda da função, eu entendo que o legal é ser instaurado um PAD, não perder a função direto. Você pode ler o BOL da PM, que até oficiais perderam o cargo aí, não tem nem 2 meses para ser oficiais. Isso para mim é constitucional, porque o juiz civil não pode decretar a perda da função pública, porque está na Constituição, só o juiz competente. Um outro fato que eu vou trazer para você também, a questão é a seguinte: quantos policiais militares que foram excluídos sem sequer ter sido condenados ou processados por via administrativas? Eu não tenho esses dados. Eu tenho esses dados. Tem, é notório. Por isso que há a exigência que eu estou trazendo para os senhores aqui de uma decisão judicial. Eu estou levando para o pleito constitucional, eu não estou fazendo nenhuma coisa diferente. O regulamento do tempo do Império, o regulamento do tempo tal, já passou. Nós estamos vivendo um Estado democrático de direito. Sim. O nosso presidente da República, ele é um militar, mas foi eleito pelo voto direto. Precisamos recepcionar a caserna também com questões constitucionais. Conheço diversos que eu luto aí, entro com ação e tal, e o que o judiciário diz? É mérito administrativo. E por quê? E aí você vai para o STJ diz o quê? É mérito administrativo. Mas se nós tivéssemos uma legislação que contemplasse lá que ele só poderia ser demitido por decisão judicial, como acontece no CJ, isso não ocorreria. Então, mas eu estou falando o seguinte... Ocorreria. Eu estou falando o seguinte, se na nova lei trouxer essa equiparação, eu concordo, eu só não estou dizendo que... eu só quis desmistificar a questão do que está escrito na Constituição, quando fala que a praça só perderá a graduação por determinação do tribunal. Ela não está dizendo que o rito do CD teria que ser igual ao rito do CJ. Tá? Inclusive, isso já foi posicionamento... Não é isso. Eu estou querendo criar direitos e garantias para as praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro. Porque eu entendo, de certa forma, se você for processado hoje, o militar estadual, a praça, for processado administrativo, ele não precisa de uma decisão judicial para ser demitido, ser excluído. Não, eu concordo, inclusive, por exemplo... A grande discussão hoje aí de passeatas aqui na porta da LERJ, não sei quantos ex-policiais militares e tal que me procuram, é onde não tem um amparo legal. Se você tivesse lá uma legislação que dissesse o seguinte: ele só vai ser demitido por decisão do tribunal competente se colocasse o órgão especial no caso do CJ, se colocasse a auditoria militar, nós não teríamos isso hoje. Eu não estou dizendo se o sujeito se ele foi condenado, é evidente que ele vai perder o cargo. Eu concordo, inclusive, doutor, que houvesse um recurso com efeito suspensivo da decisão de exclusão ou licenciamento. Porque hoje a praça é colocada na rua hoje, amanhã ela já não tem mais a remuneração dela. Deixa eu te explicar uma coisa. Isso eu acho até uma... como é que eu posso dizer? Deixa o militar numa condição muito frágil. Já vi policiais desesperados. Tudo bem. Eu já vi policiais desesperados ali, porque publicou no boletim hoje a exclusão dele e amanhã ele já não tem mais a função dele. Não tem umzinho efeito suspensivo. Se hoje um oficial fosse submetido ao CJ, se o secretário discordar, ele vai mandar o processo para onde? PJ. E o oficial foi demitido? Não, vai passar para até o STF. E com a praça? Vai até o STF. E com a praça? Então, porque uma decisão judicial, outra decisão administrativa. Não, eu estou perguntando uma administrativa. Eu estou querendo equiparar somente a praça a questão do tem que ter uma garantia. Eu concordo que deva haver uma garantia. Não por questão de defesa, mas por questão de igualdade. Eu concordo que tem que haver igualdade. Posso tentar agregar valor ao que os senhores muito bem estão discutindo? Depois o Valentim quer fazer uso da palavra, só para a gente organizar o debate. Rapidamente. Eu vou ser breve. Deixa o Wagner pedir o primeiro, depois o Valentim. Rapidamente. Bom, vamos lá. O artigo 125, parágrafo 4º da Constituição Federal fala exatamente do que os senhores estão tratando, que o oficial e a praça, no caso diz, o oficial só perderá o posto ou a patente e a praça só perderá a graduação após o trânsito julgado do tribunal competente. A Constituição Estadual, apesar dela ser um ano mais nova do que a Constituição Federal,
ela está um pouco bagunçada em relação a isso. Diz que o oficial e a praça só perderão o posto, a patente e a graduação após o trânsito julgado do tribunal competente. Não separa quem tem posto, patente e graduação. Então, por que eu estou falando isso? Tem uma súmula do STF que modificou o entendimento dessa questão. É a súmula 673. Essa súmula diz o seguinte: infelizmente, diz que poderá sim o militar perder a graduação. Então, isso não se adequa aos oficiais. Eu digo infelizmente porque não deveria nem o oficial nem a praça perder a... É desse entendimento? Ah, então... Exatamente do que eu nem percebi. Eu não lembrava a súmula, mas eu baseei... 673. Então, o que ocorre? Tem que ter, sim, uma modificação na nossa normatização, evitando que essa súmula seja aplicada. Por quê? Se o nosso regulamento retira a possibilidade da exclusão sem a necessidade do trânsito em julgado do tribunal competente, para que a administração vai aplicar a súmula? Não vai. Então, isso que tem que ser feito. Ou seja, é um pouco do que o senhor falou e é um pouco do que o senhor falou. Tem que ser modificada a nossa norma, tem que haver uma novatio legis. E como, não lembro se foi o coronel Tarcísio ou o coronel Luciano que disse, tem que ser por lei. Por quê? Porque um próximo governador não vai mudar o decreto a bel prazer. Por lei tem que passar por essa casa, tem que passar por um Bruno Dauari, tem que passar por outros deputados. Então é isso, é só para agregar valores ao que os senhores estão falando. Sargento Valentim. Boa tarde a todos. Meu nome é Anderson Valentim, hoje presidente da PASEPOL, né? Sargento da ativa. Eu vou trazer essa informação que o nobre deputado estava falando. Nós da PASEPOL fizemos um trabalho de coleta de informação em relação aos policiais excluídos. De 99 até 2018, 3.070. Minto, de 99 até 2019, 3.070 policiais. Desses 3.070, segundo o nosso levantamento, 70%, 2.149 foram por causas administrativas. Então, quer dizer, usando o regulamento, não estou dizendo o atual governo, até o presente momento, eu tinha uma soma de 29. Acredito que tenha, mas em comparação ao ano passado, que foram 309 policiais excluídos, eu acredito muito que, decorrente do trabalho que está sendo feito, tanto aqui na LERJ, como em outras associações, nesse sentido de reduzir essas exclusões arbitrárias dentro da Polícia Militar, a própria PEMERG entendeu que é preciso criar critérios. Anteriormente, nos governos anteriores, nos comandos anteriores, você tinha uma linha de produção em excluir. Então, por qualquer motivo, aí o camarada tem um processo administrativo, ele passa por um trâmite administrativo, ele passa por oitivas, ele passa por investigações e vai para a rua a bel prazer. Então, nós da PASEPOL entendemos que a subjetividade aplicada, né, nesses casos pela administração é o grande problema. Se dá muito poder ao administrador, se dá muito poder ao comandante-geral. Então, ele faz o que ele quer. Tanto na parte correcional, vamos botar aí a corregedoria, que a gente hoje, graças a Deus, conseguimos criar um link dentro da Polícia Militar. Então, o que a gente tem visto critérios. Vão continuar as exclusões? Sim. Só que você ter centenas a cada ano para algumas dezenas, eu vou botar até entre aspas, é aceitável. Agora, o devido processo legal está sendo respeitado? Essas pessoas estão tendo esse julgamento, né? Então, assim, hoje, o que foi falado aqui é muito pertinente, é muito importante. Eu também não vou me estender muito. Já está fazendo uso da palavra. Já, né? vou me reduzir, vou me encerrar aqui. Então, agradeço a todos aí pela oportunidade, agradeço ao senhor pela oportunidade, é um grande parceiro nessa luta, foi um dos poucos, estou puxando não, né? Mas um dos poucos... Tá sim. Então tá bom, então eu estou puxando. Um dos poucos que nos abraçaram aqui quando eu trouxe a causa dos excluídos para dentro da LERJ, eu ouvi que a gente estava trabalhando com bandido. Pô, você vai trabalhar para bandido?
Eu falei, não é possível que essas milhares de pessoas, todas sejam bandidos. E não é, doutor, o senhor sabe que não é. E o advogado aqui, os advogados, o deputado sabe. Então é um trabalho que a gente vem fazendo. Acredito que os parâmetros que são criados hoje dentro dessa administração, quero dar crédito também ao governador, quero dar crédito ao coronel Figueiredo por isso, que está sempre nos recebendo e dando meios, né? Foi aberto agora uma subseção dentro da corregedoria. Nós da PASEPOL solicitamos e fomos prontamente atendidos pelo coronel Amaral, que tem se mostrado também um grande parceiro, muito solícito à causa. Então, o que eu acredito, que a PASEPOL acredita, que os próximos anos vão ser anos de vitória. Essas pessoas precisam ser honradas, não são bandidos. É importante esse registro em relação ao estabelecimento de um novo relacionamento entre principalmente vou falar de mim aqui, da Comissão de Servidor Público e as instituições. Sobretudo, eu me relaciono muito mais com o coronel Figueiredo do que com o Robadei, mas tenho também o mesmo carinho e respeito. Mas eu acho que nós, da sociedade civil, vamos botar assim, as associações, tem tido um espaço muito grande junto a essa administração. Exatamente. Então, assim, é importante que essa administração, e é importante a gente fazer esse registro a vocês, porque o diálogo nunca foi assim. Eu estou no meu segundo mandato, né? Não sou policial militar. 309, né? 29, é muita coisa. Então, assim, nós estamos muito satisfeitos. Essa audiência pública só está podendo ocorrer justamente porque vocês estão aqui hoje, porque não adianta, eles já debatem esse assunto rotineiramente, nós já debatemos esses assuntos rotineiramente, mas se a gente não tiver uma disposição de implementar isso das instituições, nós vamos continuar debatendo esse assunto rotineiramente até para o resto das nossas vidas. Então, assim, a gente se sente muito feliz com a posição das instituições nesse novo momento de relacionamento, lógico, dado pelo nosso governador Wilson Witzel, que tem um pensamento muito parecido com a gente em relação aos agentes de segurança. Eu passo a palavra rapidamente para o Marinaldo Passos fazer suas considerações. Só para se observar, esse debate, que teve esse breve debate, citou a respeito da arbitrariedade desses PADs. Para o senhor ter uma ideia, se o senhor pedir ao Arquivo Geral da Polícia Militar qualquer documento relativo a Tem muita reclamação disso. Do CRD, de um CRD, Conselho Revisor de Disciplina, de um CD, o senhor não vai encontrar um único, eu nunca vi, se alguém já viu, por favor, me diga qual que eu quero ler. Dessas decisões do comandante-geral, que ele diga assim: concordo com o parecer, concordo com o colegiado. Quando muito, ele diz concordo em parte. Concordo em parte. Entendeu? Ou seja, é mero procedimento administrativo para que ele possa usar o R-Quero que eu citei anteriormente. Agora eu vou passar a palavra para o nosso querido Vanderlei Ribeiro. Bem, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar o presidente da comissão, a todos os oficiais presentes, os companheiros praças que estão aqui discutindo esse tema importante. Eu me sinto até contemplado hoje, porque nós iniciamos esse processo em 1980, quando fundamos a Associação de Cabos e Soldados. Fomos a Brasília. Estou feliz porque hoje o cabo e soldado pode votar, porque isso aí vem uma luta lá do passado, que muitos desconhecem, mas foi uma luta nossa, não só nossa, como de várias associações do Brasil inteiro, que contribuíram, né, com essa união de força que levou ao direito de voto para o cabo e soldado. E hoje, mais uma vez, estamos aqui discutindo o regulamento disciplinar. Na época da governadora Benedita, nós conseguimos politicamente, né, mudar o regulamento. Pode não ter sido um regulamento ideal, porém foi o possível na época, porque existia uma pressão muito grande
Lamentavelmente, não tivemos êxito aqui no Parlamento, porque o ideal seria um projeto de lei para fazer um novo regulamento disciplinar com base na nova Constituição. E, lamentavelmente, aqui dentro foi um desespero. Não tivemos sucesso. Por isso, nós fomos obrigados a recorrer por fora e conseguimos envolver a governadora Benedita na época e conseguimos algum avanço, que foi aquele decreto que mudou o regulamento disciplinar. Lamentavelmente, né, com a eleição da governadora Rosinha, alguns aqui devem ter conhecimento disso, ela, por influência política do secretário na época, secretário de Segurança, ela atropelou, porque foi aprovado aqui um decreto legislativo, né, suspendendo o regulamento anterior, né, para que a governadora fizesse um projeto de lei e encaminhasse para a Assembleia Legislativa. Mas aí o que aconteceu? Ela, sabendo que ia haver muita modificação aqui na Assembleia Legislativa, ela atropelou o decreto legislativo e assinou um outro decreto restabelecendo o anterior. O coronel deve estar lembrando dessa ocasião, né? E aí, quer dizer, é uma luta difícil, não há compreensão ainda na corporação, não, porque nós ainda estamos carregando uma cultura do passado, é difícil de separar, né? Então, eu acho que esse é o grande momento. Eu parabenizo o senhor por essa iniciativa, né? Então, para não estender muito, porque eu teria muita coisa para colocar aqui, mas a proposta da nossa entidade é um regulamento disciplinar único, que ele atinja todos os segmentos da corporação, e um conselho disciplinar também único. Concordo plenamente com o doutor Espíndola, que tem que haver, isso sempre foi uma luta nossa, tem que haver a participação dos praças nas comissões, porque, veja bem, eu sou oficial, ele é praça, eu vou julgar, mas eu estou na mão do comandante-geral para ganhar ponto para ser promovido. Então, eu não posso contrariar os ideais do comandante-geral. Até o oficial está submetido a essa situação também. Eu não defendo somente os praças, não. Eu defendo a ilegalidade, seja de que lado for. Então, o que ocorre? Com isso, muitos praças foram prejudicados ao longo da carreira, né? Uns deixaram de ser promovidos, outros foram excluídos, né? O número que o companheiro citou aqui realmente é exagerado. É inadmissível, né, que exista tanta gente ruim na polícia, porque é sinal que a administração falhou, porque deixou entrar pessoa desqualificada, despreparada. Não é verdade? Então, quer dizer, alguma coisa errada existe. Então, além, como o tema é sobre o regulamento disciplinar, eu não posso me estender mais, mas o ideal seria uma restauração da instituição, revendo todos esses casos, regulamento disciplinar, conselho de disciplina, o estatuto da PM, a questão que o companheiro colocou, da exclusão do reformado. O companheiro hoje, todo o PM contribui para o Rio Previdência, ele faz o investimento para o futuro dele, ele é excluído, perde tudo. É um absurdo isso é apropriação indébita, o doutor pode até falar melhor do que eu, porque o Estado se apropria do dinheiro que não é dele, ele bota o cara na rua e fica com o dinheiro do cara. Por que não devolve, ou através de um pagamento, ou através de uma indenização? O que não pode é o Estado fazer o que está fazendo, se apropriar de um dinheiro que não é dele, é contribuição do PM, ele contribui para a previdência dele. Hoje, todo PM reformado, ele fica... No passado, não. No passado, nós éramos pagos pelo Tesouro e nós contribuímos apenas para a pensão. Hoje, não. Hoje, nós contribuímos para a pensão e previdência. Então, não podemos perder esse dinheiro de jeito algum. Portanto, é importante que se mexa na legislação,
que proíba essa exclusão sumária, né? Tem que haver uma lei definindo a situação do policial militar para evitar o arbítrio. Essa é a nossa posição. A cassação, a cassação do direito previdenciário deixa de ser um problema pessoal pelas opções ilegais, ou não importa quais sejam, que o policial ou ex-policial teve, e deixa de ser um problema pessoal dele para ser um problema social. Pois não, vai. Bruno, o que ocorre? É bem interessante que o Vanderlei citou em relação a Benedita, em 2002, ter criado um novo regulamento disciplinar. Porque esse regulamento foi no abaixo legis ao atual regulamento que nós usamos, que é de 83. Ou seja, lei nova, revoga a lei anterior, decreto novo, revoga decreto anterior. Entretanto, foi feita uma figura jurídica que, segundo a doutrina majoritária, na verdade, não majoritária, segundo a doutrina totalitária do direito, diz que é proibido no Brasil, em questão de direito constitucional, que é a repristinação. Por quê? Porque, simplesmente, o novo decreto foi retirado e o decreto anterior voltou à vida. Isso é totalmente inconstitucional. Ou seja, mais um ponto, brilhantemente falado pelo Vanderlei, a ser citado sobre se o nosso regulamento é ou não constitucional. Muito obrigado. Deixa eu passar a palavra agora para o Adilson Soares, esclarecer que a gente tem uma regra aqui na comissão, passou de 12h30, o coronel oficial paga o almoço para todo mundo aqui. Então, vamos correr para... Entendeu, coronel? O presidente está aqui, ó. Então, eu passo a palavra agora para o Adilson Soares, para que ele possa fazer suas considerações. Bom dia ainda, né? Acho que é bom dia. Boa tarde a todos. Quer pagar o almoço. Excelentíssimo senhor deputado Bruno Dauari, que tem demonstrado um carinho muito especial com as instituições militares estaduais, caríssimos presidentes de associação, alguns são meus amigos particulares, né? Os coronéis Luciano e o coronel, por favor? Tarciso, que representam as duas corporações diretamente. Eu peço desculpas, em primeiro lugar, o atraso, porque o trânsito está impossível. O VLT parece que voltou a funcionar, está funcionando, né? Foi colocado em operação e causou um tumulto no trânsito, né? Mas estamos aqui. As colocações de cada um têm a sua pertinência, né? Eu tenho mais de 40 anos já de vida profissional na Polícia Militar, já estou na inatividade, e hoje eu represento a Associação dos Oficiais Militares Estaduais do Estado do Rio de Janeiro. A gente tem observado o seguinte ao longo da carreira. Realmente, podemos dizer que, vez por outra, alguns comandantes ultrapassaram o seu limite do discricionário, né? E tomaram decisões que realmente afetaram, e afeta a família, afeta todo mundo, né? Muitos casos são justos, muitas demissões foram justas, muitas punições foram justas. Eu mesmo já fui punido porque participei de reunião lá no nosso antigo clube dos oficiais, né? Por questões salariais. O que eu observo aqui da parte do Marcos Espíndola, do Cristiano Sobreiro, do Anderson Valentim, do Vanderlei também, é que muitas coisas são colocadas aqui, são pertinentes. Então, eu gostaria de pontuar algumas situações aqui que cabe colocar, né? A perda do cargo, né? Eu acho que a punição mais injusta que tem é a perda do cargo com perda dos vencimentos, perda dos proventos, né? Isso aí eu tenho acompanhado lá, eu tenho ido a Brasília e acompanhado o trabalho lá das associações. Eu vou pela minha associação e vou representando também a FENEM,
Federação dos Militares Estaduais. E no projeto de lei 1645/19, que trata da questão da proteção social, nós não temos mais previdência. O militar, ele não tem previdência mais, ele não participa da previdência, ele tem um sistema de proteção social. E no projeto de lei 1645, já está lá uma coisa que eu achava uma coisa absurda. Eu vi policiais militares com 32 anos de serviço serem postos na rua sem direito a um tostão, né? O que paga, o que está pagando, ele não é o policial militar, é a sua família, né? A gente vê quem paga é a sua família. E lá no projeto de lei que já foi aprovado, né, na comissão especial que trata desse assunto, na Câmara dos Deputados, existem requerimentos de alguns deputados para que vá para plenário, que não é bom, porque nós estamos numa situação, nós militares estaduais, estamos numa situação diferenciada. Aliás, é muito justo, e a sociedade, ela deve isso às nossas corporações, bombeiro militar e policial militar. Nós damos vidas, nós damos sangue, nós lutamos para ter uma sociedade democrática. E isso aí realmente faz com que a própria sociedade se sinta na necessidade de ajudar essas corporações com reconhecimento, né? Então, no caso específico, agora o projeto de lei deve ir para o Senado. Se não for, se o requerimento dos deputados que pediram para ir para a plenária não for, vai para o Senado, e no Senado vai ser votado. Essa questão, ela é vista exatamente da perda do cargo sem direito a vencimentos. Na verdade, o que vai perder, como se eu não me engano, foi o Cristiano, né? Sobre ele que falou, né? Os vencimentos irão para a família, tá? O policial militar perde direito aos vencimentos, eles vão para a família, e a perda propriamente será da carteira, do porte de armas, da condição de dizer, eu sou policial militar, eu sou bombeiro militar. Isso aí já é um resgate muito grande, né? Esse assunto aqui como um todo, ele precisa realmente ser discutido, e sempre discutido, para que a gente vá, ao longo do processo democrático, a gente vá melhorando e humanizando o processo. Nós sabemos, nós lidamos com profissionais de segurança pública que são portadores de armas. Quem tem aqui sabe o poder que uma carteira, né, a nossa carteira tem na rua. Então, tem que se ter, vamos dizer assim, um parâmetro para que esse policial militar, esse bombeiro militar seja tratado, de modo a que ele cumpra o seu dever, né, mesmo que não queira, mas ele cumpra o seu dever adequadamente, né? O bom policial militar, ele precisa sempre, e o bom bombeiro militar, eles precisam sempre serem enaltecidos pelo seu trabalho diuturno em prol da população, né? Eu mesmo já fiz parte dentro de viatura, participei de muita troca de tiro. O tráfico de drogas recrudesceu de uma maneira tal que nós estamos vivendo um momento muito difícil, com a perda de muitos policiais militares. Perdemos agora os 4 bombeiros militares no incêndio lá daquele prédio, e nós precisamos realmente trabalhar para que humanizemos o tratamento, né? Mas que não deixemos que a coisa vá para outros caminhos, né? Como aconteceu no período passado, como disse, você disse, não foi? Que em momento passado a punição ela se abrandou demais, e aí recrudesceu o número de faltas disciplinares, né? Então temos que ter ali o equilíbrio de forças para que as coisas aconteçam. Demais aqui, eu gostaria de agradecer a oportunidade, me colocar à disposição na AME e dizer, aproveitando a oportunidade aqui, dizer que eu gostaria eu estou iniciando o meu período agora,
inicia no dia 18 de setembro, e eu gostaria de convidar as associações para que nós fizéssemos uma reunião, possamos fazer uma reunião lá na AME, tá? Eu vou depois pegar o telefone de cada um, para que nós possamos nos organizar de modo a trabalhar para melhorar cada vez mais a nossa instituição, Polícia Militar e Bombeiro Militar. Muito obrigado e fico à disposição. Muito obrigado, doutor Adilson Teodoro Soares, pela participação. A gente não tem mais nenhum inscrito aqui para falar. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença de todos vocês, dizer que, de fato, o objetivo da nossa audiência hoje foi cumprido, justamente a gente fomentar esse debate aqui dentro da Comissão de Servidores. Será muito importante que nós façamos aqui uma comissão mais baseada num grupo de estudo mais técnico, para a gente poder estar discutindo em conjunto isso, né? Tanto as associações, as associações de oficiais, associações de praça, a LERJ e as instituições, né? E aí o senhor também está convidado, senhor Espinola, para poder fazer parte conosco, é importante. Quero fazer uma proposta aqui para terminar a nossa audiência. A gente sabe, eu tenho esse projeto de lei aqui, né, esse decreto legislativo para suspender esse regulamento disciplinar. Quero dizer que a gente vai pedir a suspensão da tramitação dele, para que a gente estabeleça um prazo. O senhor falou um prazo de 6 meses, para a gente ter aí esse regulamento pronto para se enviar uma mensagem. Não, a PM ela vai fazer uma comissão para fazer uma proposta de mudança, alteração do nosso regulamento disciplinar. Isso foi desde que o Coronel Figueiredo assumiu, já está no radar dele fazer isso. As coisas estão bem difíceis, regime de recuperação fiscal, aquela coisa toda, mas independente, já é uma demanda, porque a própria administração pública sente e ressente, né, o que é o nosso regulamento disciplinar hoje em dia. Então, problema para todo mundo. Então, ela vai fazer a comissão. Aí a questão só depois ajustar como é que a gente vai operacionalizar, né, quer dizer, o aspecto democrático, né? De maneira que a gente tenha um produto final, né, porque no caso da PM, uma hipótese, tem que ir para a Casa Civil, porque tem que ser iniciativa do governador, mexe com o servidor, né, para vir aqui para casa, para ele da casa, ou emendado ou não, aí tem todo aquele processo legislativo, mas nós vamos começar a trabalhar lá, ele já vai dar esse retorno agora, antes, voltando lá para o gabinete do comandante-geral. Agora é só questão de ver, Cristiano. Então, nós que a gente vai operacionalizar isso. Perfeito. Nós vamos suspender a tramitação. Eu queria pedir, hein, Rodrigo? A gente vai fazer a comissão na Polícia Militar. Suspendemos a tramitação, a gente cria essa comissão, esse grupo de estudo, prepara esse esboço. Eu estava conversando com o coronel mais cedo ali, que a ideia de se criar uma comissão mista, com participação lá da LERJ logo no início, evita que o projeto venha para cá e comece a sofrer emendas aqui. Acho que é interessante que ele saia de dentro da polícia pronto, para que não sofra emendas, porque é muito difícil quando a polícia planeja um regulamento e chegar aqui e começar a aparecer um monte de especialista no regulamento para querer começar a emendar o regulamento todo, aí depois desestrutura o que foi discutido inicialmente. Então, acho que é interessante que ele já saia da polícia. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir uma orientação ao presidente da casa, tá? A presidência, a mesa diretora, para ver o que eles orientam nessa formação dessa comissão mista, para a gente ter uma posição muito consolidada da casa, já que é um regulamento disciplinar, é algo muito sério para ser tratado. A gente não pode, de maneira alguma, desformatar isso quando chegar aqui, né? Porque a gente sabe que quando esse projeto chega à casa, os parlamentares têm os seus interesses em estar defendendo, né, as suas representações. Então, com certeza, vai haver modificação, mas se nós aqui fizermos isso a 4 mãos, a gente consegue consolidar um posicionamento da própria LERJ aqui, um acordo com os demais líderes partidários, para que esse projeto não seja, de maneira alguma, emendado e saia realmente uma síntese, um arcabouço democrático que prestigie os oficiais e praça. Eu acho que essa pode ser, né, a nossa proposta aqui. A gente suspende a tramitação do decreto legislativo e começa essa discussão nos próximos meses. E aí a questão célere, a gente vai dar
muita celeridade a essa discussão para a gente estar pontuando aqui a proposição no período certo. No mais, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, a presente audiência pública. Agradeço novamente a presença de todos. Muito obrigado.